deve estar sempre no clima da cordialidade, do respeito, da estima. Não vamos esquecer isso. Então, fechemos aqui esses olhos, vamos nos preparar para assistirmos o nosso estudo de hoje, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, que nós possamos, Senhor, ser merecedores do teu trabalho, do teu ensino, que o nosso palestrante de hoje, desta noite, esteja também incluído, que ele seja incluído nos momentos de necessidade. Sabemos que ele estudou, que ele está preparado, e assim todos estaremos junto contigo, Mestre Divino, e te agradecemos. Agradecemos nossos irmãos espirituais, nossos guias espirituais desta casa de luz. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Evaldo. Só sua casa? Nós somos da União Espírita Beneficente Jesus Maria de José e Rocha Miranda. Nós outras casas vai trabalhando, né? Jesus nos avisa que essa área é grande, os trabalhadores são poucos, mas tem alguém nos visitando hoje? Eu já falo nos visitando, que eu venho aqui tantas vezes. Essa casa, na ilha lá de José, e a gente vai falando assim porque já nos acostumamos com os olhares amigos, com o carinho que a gente recebe quando vem aqui, e a nossa tarefa de levar adiante o Evangelho de Jesus não é favor nenhum. Pelo contrário, é uma obrigação que temos, que eu gosto sempre de lembrar que Emmanuel nos alerta que a doutrina espírita, ela necessita de uma caridade permanente, que é a sua divulgação. Sempre que você puder falar do Evangelho de Jesus, nem que seja para uma única pessoa, não perca a oportunidade. É evidente que nós não vamos massificar o Evangelho ou querer impor as nossas concepções de entendimento do Evangelho. Mas o que é falar do Evangelho? Nos alertamos, quando Jesus fala para a gente, após o advento da ressurreição, Jesus fala, ide 2 a 2 e anunciai o meu Evangelho. E anunciar o Evangelho é extremamente diferente de pregar o Evangelho. Anunciar é vivenciar. Tanto que Santo Agostinho nos alerta que quando você estiver anunciando o Evangelho, se necessário, use palavras. Então, se você necessário use palavras, não é para falar do Evangelho. É para você vivenciar o Evangelho, e a partir dessa ação de vivência, você começa a ter um olhar diferenciado daqueles que te cercam. Então, quando nós falamos que para você aproveitar a oportunidade de anunciar o Evangelho, não, repito, não é chegar e ficar jogando os 4 Evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, Tiago e João na cabeça de ninguém. Não é isso. É que com a sua atitude, com a nossa atitude, passamos a nos diferenciar daqueles que não entendem o que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus não é religião, é filosofia de vida. A partir do momento que você pratica o Evangelho de Jesus, você começa a ter uma filosofia de vida que difere da maioria do entendimento das pessoas que estão próximas de você. Nós, ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, colocamos o Evangelho como imposição religiosa através dos séculos. Fizemos isso no cristianismo nascente, depois fizemos isso no período das cruzadas, fizemos no período das colonizações pelo mundo afora, aonde nós impunhamos àqueles que nós dominávamos a religião baseada no Evangelho. E esquecíamos de vivenciar isso. Então, a finalidade da casa espírita não é, como Kardec nos assevera em Obras Póstumas, não é criar, conseguir conseguir seguidores. Vamos anunciar o Evangelho para termos muitos seguidores no lar de José, a casa ficar cheia. Não é essa a finalidade da doutrina espírita. Quem assim pensa é porque ainda não teve oportunidade de ler em Obras Póstumas o que Kardec nos fala. E ele fala que a doutrina espírita veio para nos fazer homens de bem, pessoas de bem. Porque se você for um homem de bem, aonde você transitar,
terá pessoas que irão seguir o teu exemplo. Como nós temos que ensinar pelo exemplo, e a pedagogia nos fala que o exemplo é uma forma de educação, não é assim que a gente aprende? E está errado, está redondamente enganado. O exemplo é a única forma de educação que um povo pode ter. A partir do exemplo, daqueles exemplos que você dá em casa, no seio da tua família, para os teus filhos, teus netos, eles começam a encarar em você não mais aquele que prega, mas aquele que faz, aquele que age de acordo com os seus ensinamentos. Jesus nos assevera lá através do evangelista João, capítulo 13, versículo 15, não é que eu guardo, não está escrito aqui, tá? Aí a pessoa fala assim, mal guarda tudo, tá? Jesus fala assim, porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Quando Kardec questiona os espíritos, se Deus nos deu algum espírito, nos deu alguém que nos sirva de guia e modelo para a nossa trajetória ascensional, é a resposta mais curta das 1121 perguntas que tem no Livro dos Espíritos. Vede Jesus. 1121 perguntas. Nós costumamos dizer que o Livro dos Espíritos é composto por 1019 perguntas. Se você for olhar cronologicamente o Livro dos Espíritos, verá que a última é 1019. Nós temos as contra-perguntas de Kardec. Tem a pergunta A em relação à pergunta anterior. Então, no total, são 1121 perguntas que Kardec faz e os espíritos dão a resposta mais curta na pergunta 625. Por quê? Porque se Jesus é o nosso guia e modelo, não é pela mensagem, só pela mensagem que ele nos trouxe de amor intenso, não. Porque tudo que Jesus pregou, ele viveu, ele mostrou como se faz. Perdoai aqueles que vos injuriam. No alto da cruz, tendo todos nós lá gritando pela sua morte iminente, ele diz o quê? Pai, perdoa-os, ele não sabe o que faz. Então, Jesus é o nosso guia e modelo, porque tudo que nós vemos, aprendemos, estudamos no Evangelho, ele exemplificou para a gente. E o tema de hoje, que a Bíblia nos propõe, é sobre liderança. Liderança com enfoque na força dos seres para a transformação. Não há como nós falarmos de outro líder, senão o divino carpinteiro. Senão o meigo Rabi da Galileia. Não tem como. Desde o seu nascimento, Jesus vem nos dando a imagem do que é ser um líder na acepção do termo. Jesus não falou, vá lá e faz assim. Não, mas eu não sei fazer, então assim, vou te ensinar. Na pesca milagrosa, como está relatado no Evangelho, que os discípulos chegam à praia e Jesus, isso após a ressurreição, Jesus veio um vulto na praia, não reconhecem, e quando vai chegando o barco, aquele vulto que está na praia pergunta, tendes o que comer? E a resposta é de Pedro, não, Senhor, passamos a noite toda no mar e não conseguimos nada pescar. Jesus fala o quê? Jogue a rede para o lado direito do barco. E aí eles se olharam e falaram, poxa, mas jogar a rede, jogamos a rede para tudo quanto é lado, no mar alto, nada pegamos. Aqui próximo à praia, jogar a rede para um lado específico, mas ele está mandando e não sabiam quem era, e jogaram a rede, e relata João que a rede se tornou tão pesada que nem os 5 homens, os 5 discípulos que estavam no barco, quase não conseguiram trazê-la para dentro do barco. Então Jesus, quando ele fala que ele é um pescador de almas, pescador de homens, como ele convida Pedro, é na finalidade de mostrar que Jesus pesca com anzol e não com tarrafa. Quem pesca, quem gosta de pescar, que nem meu sogro, sabe que quando você joga a tarrafa, você pega o peixinho, o peixão, a latinha, o latão, o lixinho, o lixão, mas quando você pesca de anzol, a probabilidade de vir um peixe é maior. E é um peixe por peixe. Quando nós falamos em líder, em liderança, temos que colocar Jesus no pedestal que ele faz jus. A partir da visão de Jesus, do Cristo de Deus, do Salvador, do Messias, a partir dele, nós criamos conceitos de liderança para nós
e especificamente dentro da casa espírita. Eu não vou falar de liderança no trabalho diuturno de cada um de nós. Não vou falar de liderança na escola. Não vou falar de liderança no clube. Nós vamos falar de liderança dentro da casa espírita, porque é onde nós militamos, é onde nós vivemos, é onde nós passamos algumas poucas horas dos nossos dias, da nossa semana, é dentro da casa espírita. Então é importante que a liderança seja colocada aqui dentro. Como cada um de nós vamos nos comportar enquanto líderes ou enquanto liderados. Porque não pode todo mundo ser líder, porque não vai ter quem liderar. E não pode todo mundo ser liderado, porque tem um ditado popular que diz que a casa que não governa está acéfala, está sem cabeça. Então alguém é um líder. E normalmente, numa casa espírita, nós direcionamos a liderança para a diretoria da casa. Porque nós sabemos que a diretoria de toda a casa espírita é o coração daquela casa. Agora, se nós estamos na tarefa de dirigente dentro de uma casa e não temos um conceito de liderança, temos uma dificuldade enorme de fazer o grupo caminhar e o grupo se entender, o grupo interagir. Cada atividade na casa precisa de um líder específico. E nem sempre o líder de uma agremiação espírita, nem sempre o líder é obrigatoriamente o seu presidente. Não é. A doutrina nos fala isso. Na Casa do Caminho, quando após o retorno de Jesus ao plano espiritual, nós tínhamos na Casa do Caminho Pedro, João, Felipe e Tiago. Os quatro. Os quatro tinham a mesma postura de ordenação, de mando na Casa do Caminho. Mas o líder era Pedro. Não porque Pedro era o mais velho, não porque Pedro foi aquele que Jesus confiou, e sobre ti, tu és pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja. Não, é porque Pedro tinha a noção do que era ser líder, porque também aprendeu com Jesus. E aí na liderança, a gente vai ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 13, Kardec nos fala assim: aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. A que se apoia no exemplo que se dá do bem, que pratica. Não é você chegar diante de um grupo aonde lhe cabe a tarefa de organizar, de dirigir, querer dizer que o exemplo de Emmanuel é bonito, lindo e maravilhoso, de Chico Xavier também, de Divaldo também, mas só que nenhum deles estão nesse grupo que cabe a você coordenar. Então você tem que trazer o exemplo do bem que você irá fazer, que você irá praticar. Muitas das vezes nós colocamos a responsabilidade da prática do bem naquele que está mais próximo e que não esteja perto. Que não esteja perto. Então, e não é assim que a doutrina nos orienta. Se você está dentro de um grupo espírita, aonde, como nos diz Emmanuel, que o grupo espírita, ele é olha só, é um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. O grupo espírita, ele está relacionado intimamente com a família, com o sentimento familiar, com a amizade familiar. Ah, mas na minha casa eu vivo uma guerra danada. É porque você ainda não conseguiu ainda vivenciar o Evangelho como a doutrina nos pede. Porque se eu estou dentro da casa espírita, estudando as obras espíritas, participando das reuniões públicas, indo para a sala de passe, tomando água fluidificada, e nada disso me modificou, não é a casa que está te orientando de forma indevida. É você que ainda não abriu o seu coração para que os ensinamentos que aqui são ministrados, você absorva dentro de você. O meu pai, hoje na espiritualidade, ele dizia: nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E eu falava de longe, porque ele era meio bravão, e vai para um bravo assim. Porque quando você acha que você não tem que mudar seu comportamento nem nada, infelizmente, amigo, você não tem condições de ir para nosso lado.
Nosso lar, ele está num plano acima do umbral, é assim que André Luiz nos relata. Mas em nosso lar, você tem as câmaras de retificação, que são subordinadas ao Ministério da Regeneração, e as câmaras de retificação estão no umbral. O André Luiz fala que para ir para as câmaras de retificação, ele desce alguns lances de escada. Então, se desce, o negócio é embaixo. Então, se nós não modificarmos o nosso comportamento enquanto estamos aqui na matéria, não pense, a teoria de que morreu virou santo acabou. Não tem mais isso. Nós, quando desencarnarmos, seremos tal e qual somos agora, com a mesma chatice, com as mesmas virtudes e os mesmos vícios. Não iremos nos transmudar como a lagarta se transmuda em borboleta depois do período do casulo, porque nós, quando desencarnarmos, passaremos pelo casulo do caixão, ou do sepultamento, ou da cremação, e vamos despertar uma linda borboleta do outro lado. Não é assim. Não é assim. Então, se eu ainda não consigo transformar a minha casa, num ambiente de amizade, de compreensão, de ajuda mútua, eu não estou aprendendo a ser um espírita cristão como Kardec nos orienta. Porque Emmanuel fala que o grêmio espírita, ele é comparado à família. Ah, mas eu venho para a casa espírita, e muitos de nós podem tomar essa tendência, para trabalhar no sopão, para trabalhar no asilo, para trabalhar no orfanato, para trabalhar na costurinha, para trabalhar na vassoura, aqui varrendo a sede, mas em casa eu não aguento ficar. A casa espírita não é local de fuga. Não é local de fuga. A casa espírita é um educatário que a espiritualidade superior permitiu que fosse alocada na Terra para nós estudarmos e nos modificarmos. Kardec pergunta aos espíritos, como eu posso alcançar o entendimento da lei natural? Aí os espíritos, Santo Agostinho fala para ele, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Quem de nós pode dizer aqui que não se conhece? Eu posso dizer que não conheço a minha esposa. Posso dizer. Então, ela pode dizer de mim também, porque tem dias que eu a surpreendo, tanto para o bem quanto para o erro. Mas surpreendo. Agora, a mim mesmo, é impossível dizer que não me conheço. Quando eu acordo e vou ao banheiro para fazer minha higiene, que eu olho, e a 99% dos banheiros tem espelho. E a gente olha, muitas das vezes, nós não gostamos do que vemos. Não por aquilo que me fizeram, mas pelo que eu não consegui fazer de fé para mim, no decorrer do meu dia anterior. Então, quando você fala em liderança, é impossível praticar o sentimento de liderança dentro da casa espírita se você não consegue exercê-la dentro da sua casa. E tem uma diferença entre líder e chefe. O chefe é aquele que pede mandando, você pode ir embora, abrir o portão para mim? Esse é o chefe. Agora o líder não. O líder, você quer lugar para mim? É que eu não posso ir lá, agora dá para abrir o portão? O líder pede, manda pedindo. O chefe pede mandando. E muitas das vezes nós queremos ser líder dentro da casa espírita e queremos ser chefe dentro da nossa casa. Isso aplica ao homem e à mulher. Então, o nosso conhecimento de liderança ele tem que ser aplicado no desenvolvimento do nosso dia a dia. Eu não posso ser aquele ordenador que aceito tudo, porque somos espíritos em prova de expiação e de evolução e de resgate, então eu tenho que aceitar tudo dentro da casa espírita, nem posso ser aquele coordenador que impõe a minha vontade, que eu ordeno que tem que ser feito assim. Não dá. Não se coaduna com o termo de liderança que a doutrina nos fala. Porque a liderança, segundo o dicionário, na sua explicação mais material, líder é o indivíduo que tem autoridade para comandar, coordenar outros, pessoas cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento das outras pessoas. Influenciar e não determinar. Porque quando a gente começa a querer determinar muito dentro da casa espírita, dentro das atividades que nos dizem respeito, nós perdemos a noção da família que a doutrina nos diz que temos que transformar a casa espírita. Então, se eu estou vendo
que dentro do grupo que eu estou coordenando, eu tenho dificuldade de relação com a Miriam, porque a Miriam não consegue entender o que eu quero falar, eu chamo a Miriam para conversar comigo, para que eu comece a entender a Miriam, e não exigir que ela me entenda. A Miriam não entende que eu recebi a tarefa de fazer isso, isso e isso. Ela não entende que eu tenho que cobrar a execução da tarefa. Não. Se eu estou na coordenação da tarefa, eu tenho que saber o que está acontecendo, que a Miriam pode não estar bem. A Miriam pode estar num momento de insatisfação pessoal, seja amigo de trabalho, de família, ou de grupo religioso. Ela pode estar. E, de repente, até pela questão da humildade ou do respeito, ela não coloca isso para fora. E, às vezes, num papo informal, eu chego, aí a Miriam fala assim, poxa, amor, olha só, eu não estou legal não, porque você falou isso e me machucou. Uma palavra, às vezes, serve para travar o desenvolvimento de uma pessoa no trabalho que ela se propõe a fazer. E nós não temos a humildade, ou temos muita dificuldade de chegar e pedir desculpa. Me desculpa, eu errei. Tem pessoas que não, essa palavrinha, ela vem recheada de espinho, que não consegue passar na garganta. Por favor, me desculpe. E se você está dentro de uma casa espírita, onde você não tem condições de pedir desculpa, é evidente que o seu lugar é aqui. Porque espíritos orgulhosos que nem nós somos, nós temos que ser maleáveis perante o exercício da doutrina. E só vamos aprender isso se estivermos dentro de um grupo religioso. Se eu sou orgulhoso o suficiente para não pedir desculpa a ninguém pelo erro que eu cometo, eu tenho que exercitar em mim essa atividade. Tem que exercitar. Eu não posso esperar que você compreenda que eu sou orgulhoso, que eu não consigo pedir desculpa, pedir perdão, e você tem que entender. E não é assim. E não é assim. Nós temos essa dificuldade de chegar, olhar nos olhos do nosso companheiro de trabalho, olhar nos olhos da esposa, do marido ou do filho, pedir desculpa a filho, nem pensar. Nós somos de uma sociedade patriarcal, onde o homem define, muitas das vezes, as atitudes da família. E um pai, nessa sociedade patriarcal, pedir desculpa a um filho é o extremo da humilhação. Há 100 anos atrás, não no século XXI. Vivemos hoje informados de todos os meios de comportamento familiar. Então, para que eu possa exercer a minha liderança dentro de uma casa espírita, eu tenho que ser líder dentro da minha família, dentro daquele grupo familiar que eu construí ao lado da minha esposa. Então, se eu não tenho essa capacidade de liderança dentro de um grupo de 3, 4, 5, 6 pessoas, como eu vou conseguir coordenar um grupo de 20? Às vezes é colocado uma atividade aqui ao vivo no Face, e eu fico olhando o pessoal, ou na coxinha, que é mais chato, vai descascar. Então não vai ter a sopa. E não é assim. Num grupo familiar ou num grupo religioso, você tem que trabalhar pelo bem do conjunto. E o líder, ele entende que o bem do conjunto é extremamente superior do que o bem próprio. Dei uma ordem, me obedeceu. Quem fala assim é o chefe. O líder, ele diz, olha o que o Geraldo Campetti, que é vice-presidente da Federação Espírita, ele fala para a gente, que o líder, ele age com discrição. Ele age com discrição, ele pensa mais na tarefa e não se evidencia. Nós, espíritas, praticantes, que estamos filiados a uma organização espírita na Terra, nós somos os espíritos, sinto informar, que não sabem, mais orgulhosos que passaram pela face da Terra. Somos os espíritos que gostamos, olha o palestrante falando, de palco. Gostamos de palco. Faz uma palestra lá no meio da rua. Pô, no meio da rua, mas não tem, a acústica é ruim, não tem nem microfone, a pessoa vai sentar aonde? Né? Nós somos os mais orgulhosos da Terra. E por sermos orgulhosos, nós não somos muito afim da situação da discrição, não. Porque se eu estou na casa espírita e tenho que lavar o banheiro, quem que está vendo que eu estou lavando o banheiro? Ninguém. Eu vou varrer o salão de culto, lá de palestra, que aí, quando chegar, poxa, o Evaldo estava varrendo o salão.
Até para os trabalhos mais simples da casa, nós queremos que todos nos vejam. Agora, quem é que vai no banco pagar a conta de luz do lar de José? Quem é que vai pagar a conta de água? Quem paga o IPTU? Ir lá pagar, não é? O dinheiro, tudo bem, a gente arrecada da sociedade, né? Mas quem vai lá? Sei. Ah, deve ser o tesoureiro, deve ser, ou então deve ser o aposentado, né? Tem a gente aposentado, o pessoal que não faz nada, né? É alguém aposentado. E não é assim, é a pessoa que não está preocupada de ficar em evidência. Ele quer ajudar, quer colaborar, quer que a tarefa seja realizada. Não importa que ele não esteja nos olhares de todos. E sabe diferenciar, o líder sabe diferenciar o que é descrição e o que é omissão. Não, eu não posso me, assim, fazer, poxa, varrer lá, todo mundo vai ver, isso não, eu tenho vergonha. A descrição, ninguém está impedido de chegar aqui à palestra, à tarde começa aquela 2 horas, né? Fica aqui 10 horas da manhã, vai no salão quando ninguém está vendo, aí você pode ficar despreocupado, não precisa ficar com vergonha, não. Na casa que eu frequento, tem um amigo que ele é engenheiro elétrico. Aí sabe o que ele faz aos domingos? Vira massa. Um servente de obra virando massa para poder ajudar na obra da casa que a gente está realizando. O cara é engenheiro, ele podia chegar e falar assim, eu sou doutor, né? Doutor engenheiro, vou fazer isso? Botar a mão na massa? Não. Nós temos uma amiga lá que é enfermeira de nível superior. Aí sabe o que ela faz? Quando ela chega lá? Lava o banheiro. Não tem ninguém lá. Ela vai lá e lava o banheiro, porque alguém tem que lavar. Então, quando você está na tarefa de liderança, você não tem que se preocupar com quem está vendo. Sabe por quê? Porque quem está vendo a tua tarefa dentro da casa é Jesus, compadre. Ele está vendo dentro da casa espírita, dentro do teu lar, dentro do teu trabalho, dentro do ônibus, dentro de tudo quanto é lugar. Então, muitas das vezes, nós vamos para a casa espírita e achamos que, ao transpor o portão, é que os mentores espirituais estão sabendo o que eu estou pensando. Estou se engano. A partir do momento que você reencarnou, ele já sabia o que você estava fazendo. Mesmo lá no berço, chorando que nem desesperado. Mas o acompanhamento espiritual é constante. Não é só dentro da casa espírita. Não é. Teve uma vez que um espírito, numa mesa mediúnica, ele falou assim, se colocar um gravador escondido dentro da casa de muitos de vocês, vocês terão vergonha de voltar aqui. E eu falei, é verdade. Na minha parte, então, eu sei que é verdade. Porque não adianta eu querer dizer que você tem que mudar. Não dá. Não dá. Porque quem vai se olhar no espelho sou eu não vou olhar você por você. Então não adianta eu querer dizer que a doutrina é muito boa para A, B, C ou D. Não, a doutrina é muito boa para o Evaldo. Porque é o Evaldo que tem que fazer a sua modificação, a sua transformação moral, é o Evaldo que tem que praticar. Eu não posso exigir que ninguém faça por mim. Então, quando o líder ele tem inscrição, ele também tem que ser sereno. Ser sereno é ter paz interior. Ferrou, ninguém vai ser líder. Paz interior é um artigo de luxo dentro da nossa faixa vibratória de evolução. Mas não quer dizer que você tenha momentos de paz interior. Você pode não ter a paz interior constantemente quando os espíritos já evoluídos, já os anjos. Eles têm paz interior. Porque até Kardec pergunta aos espíritos, em relação à imortalidade, se seria justo dizer que só os espíritos puros fossem imortais. Porque são puros, já estão desligados do aspecto reencarnatório da matéria. Aí os espíritos falam assim, antes dever dizer que é a felicidade eterna e não mais a vida eterna. Porque quando você chega no patamar de evolução de um anjo, aí acabou o teu problema. Todos os seus problemas foram resolvidos, porque mesmo que seja necessário encarnar num corpo, você não erra mais. Você como anjo, se tiver algum anjo aqui, me perdoa, porque eu estou dando exemplo. Mas eu acho difícil. Se tivesse, não ia estar aqui ouvindo Evandro, mas tudo bem. Quando você está na categoria de anjo, mesmo que você encarne, a matéria não te impõe nenhuma restrição mais. Porém, você recebe um WhatsApp divino. Já está anjo. Recebeu um WhatsApp e falou assim, agora tem uma nova trajetória para você realizar, que é para chegar à figura crística.
chegar a ser um Cristo. Aí é coisa rápida, né? Que nem falamos da outra vez, 10 bilhões de anos, a gente chega molinho. Então, quando você busca a serenidade, você pode se esforçar em ter essa serenidade. Quando a gente começa a reunião, o que a gente não fez? Não leu uma página, não ouviu uma música no ambiente. Não tinha? É para você poder se acalmar do burburinho da rua, do trabalho, de casa, do ônibus. Aí você se acalma. Então você entra num processo de serenidade. Naquele momento você pode encontrar uma paz interior. O líder tem que exercer essa atividade constantemente, para que ele possa entender que quando você está sereno, você entende o ponto de vista do semelhante. Não é Fátima? Ô Fátima, olha só, amanhã, uma hipótese, amanhã é dia do sopão. Dá para você vir amanhã, às 7 horas da manhã, porque tem que lavar as panelas? Você fala assim, às 7 horas da manhã não dá. Porque eu tenho um compromisso, tenho que ir ao médico, tenho que levar alguém no médico, e eu tenho que estar lá às 7 horas, mas eu posso chegar às 10 horas. Está vendo? Não quer colaborar. Já botou uma porção de empecilho. Eu pedi para ela chegar às 7 horas da manhã para lavar as panelas para fazer o sopão. Se você tem serenidade, você não age assim. Você compreende a necessidade dela. Então, ou você exerce a tarefa no lugar dela, caso você tenha oportunidade, ou então busca outra pessoa, ao invés de ficar marretando a Fátima, porque ela tem um problema sério, uma situação séria para resolver, e não pode estar ali na hora que você solicitou. Agora, muitas das vezes, assim, Valdo, dá para estar aqui 7 horas da manhã? Esse tempo, acordar cedo, a mãe já queria pegar para estar aqui 7 horas, tem que sair de casa mais 5h30 da manhã de ônibus. Bom, brincadeira, né? Tanta gente falando aqui perto, vai pedir logo a mim. Então a gente começa já a questionar o trabalho sem começar a exercer. E o líder ele tem que ter essa serenidade de perceber que aquilo está sendo doloroso para a pessoa. Mas se ela teve boa vontade, que seja doloroso, mas que ela faça. E ele tem que estar ao lado, à medida do possível, colaborando para que a tarefa seja realizada. E não é mandar via telefone, via WhatsApp, cria um grupo de lavar panela. Então eu mando a mensagem para o grupo todo do WhatsApp. Se fizerem mais um grupo, Miriam, pelo amor de Deus, não me coloque. Eu não aguento mais grupo de WhatsApp. Depois da serenidade, o líder ele tem que ter ação. Einstein nos fala, lá atrás, que nada acontece até que se mova. É uma afirmação de um dos maiores, um dos homens mais inteligentes dos últimos séculos. Nada acontece até que se mova. Então, para que você possa agir, fazer alguma coisa, saia da inércia do que eu acho que eu posso. Eu não consigo. Os psicólogos falam para a gente, psiquiatras também, que quando você fala assim, eu não consigo fazer isso, na realidade você está falando que não quer. Você não deseja fazer isso. Então, quando você não tem coragem de assumir nem a sua ineficiência, você diz que não consegue. Então, quando o líder, ele não se limita a mandar, ordenar e orientar. Ele toma a frente das tarefas para que sigam o seu exemplo. E normalmente a gente faz o quê? O Evaldo vai coordenar o grupo da costura. Eu não sei nem botar a linha na agulha, mas o Evaldo vai coordenar. Olha só, vocês têm que costurar isso, aquilo, outro. Mas como? Como é que eu vou saber? Eu sei mandar tão bem, mas eu não sei exercer a atividade que eu estou mandando. Então o líder ele tem que tomar a frente da tarefa. Por isso que a liderança ela é escolhida de acordo com a tarefa que é realizada. Imagina que no plano espiritual se pegasse um irmão que na última existência viveu lá no interior do Brasil, sem ter conhecimento com tecnologia nem nada, e ele desencarna, mas um espírito que trabalhou para o bem da comunidade, pegam ele e falam assim, a partir de hoje você vai dirigir espiritualmente o lar de José. Ele vai ter uma boa vontade danada de fazer, mas vai faltar nele as condições necessárias para exercer aquela tarefa. Ele tem boa vontade, mas não tem conhecimento. Então, quando você é escolhido para liderar alguma tarefa dentro da casa espírita, você tem que ter a humildade de dizer que não sabe realizar a tarefa. Porque se você não sabe realizar, como você vai orientar aquele grupo de trabalho que vem na sua mão? Eu não sei o que eu faço na hora do passe.
Ué, mas por que você não sabe? Não, porque me disseram que eu vou ser médico fascista. É assim que acontece? Não existe todo um preparo, toda uma orientação, um estudo. Não basta querer. Não basta querer. Você tem que oferecer condições à espiritualidade de atuar através de você, na hora do passe, ou na hora de uma mesa mediúnica, ou na hora de uma tarefa que você tenha que realizar. A espiritualidade, ela vai te ajudar a partir do momento, como Jesus nos orienta, faça a tua parte que o Senhor te ajudará. Não é ficar de braços cruzados esperando cair do céu. Vai cair chuva, e bênçãos. Mas bênção não exerce a tarefa que cabe a você executar. Então, além da questão da ação, aí chega a parte do resultado, que o Campeche fala, que é realmente o resumo das ações anteriores. O resultado, você vai avaliar a tarefa desenvolvida. Aí cria nessa confusão. Quando você cria grupo de avaliação, sabe, dentro da casa espírita, para avaliar aquilo que foi realizado, o bicho pega. Sabe por quê? Porque nós colocamos a avaliação como um atributo da crítica pertinaz. Você não fez. Quem tinha que fazer não veio. E você critica ele que não veio para fazer. Mas também tu não fez, cara. Tu estava aqui. Tinha que varrer. Não varreu. E você podia pegar a vassoura e varrer. Não, mas era tarefa de fulano. Era tarefa de fulano. E não é assim, dentro da casa espírita não é assim. A tarefa é para todos nós. Todos nós. Cheguei aqui, as cadeiras estão desarrumadas, ninguém vai precisar chegar perto de mim e falar, eu tenho que arrumar as cadeiras. Não, mas é a tarefa do João. O João não veio hoje não, ele já ligou, disse que não vai poder vir, está com uma dificuldade em casa, então vou ficar aqui arrumando. As tarefas que são realizadas num grupo de liderança, ela tem necessidade de ter uma avaliação. Mas o líder, ele também não pode se milindrar com as críticas. Olha só, eu fui escolhido pela direção da casa para poder dirigir a reunião de palestra pública. Então, você não pode me criticar. Eu só devo satisfação aos mentores espirituais. Está no estatuto isso? Não está no estatuto agora? Que a gente faz a besteira que quer fazer aqui, né? Mas só responde aos mentores espirituais. E se eu não tiver um canal de acesso ao mentor espiritual? Porque ele pode estar falando comigo agora, eu não estou entendendo nada. Ele pode estar aqui na frente, aqui falando, não é assim, não, mas eu não estou vendo, eu não sou médico vidente. Então a crítica ela é necessária, porque a crítica ela constrói aquele grupo a fim de trabalhar. E não quer dizer que o líder é aquele que tem a consciência plena de que tudo que ele vai fazer vai dar certo. E não é assim. Não é assim. Ele não tem ainda o atributo da perfeição, porque se tivesse, não estava aqui, trabalhando igual um desesperado na casa espírita. Então, quando você tem a capacidade de ouvir uma crítica, analisar a crítica e buscar, como eu falei lá em cima, buscar a humildade de, poxa, me desculpa, a minha avaliação foi errada. E todos nós temos direito a isso, a errar na sua avaliação ou na sua execução. E aí, o Campeche ainda fala, acreditar o resultado positivo a Jesus. Olha que maravilha. O meu grupo da costura fez 30 enxovais completos de recém-nascido. Eu levei lá no hospital tal, doei todo mundo. Foi o melhor kit que saiu do lar de José. Foi o melhor kit. Nós esquecemos que tudo que nós fazemos de bom, fazemos por inspiração de Jesus. Ele é que é o dono da obra. Nós somos executores pouco fiéis da obra. O Raul Teixeira chegou perto do seu mentor espiritual, Camilo, e Raul falou assim, Camilo, eu estou preocupado, porque eu faço uma palestra para 1.500, 2.000 pessoas, o pessoal aplaude muito, eu fico envergonhado. Aí o Camilo falou assim, então faz o seguinte, Raul, a partir de hoje, quando alguém bater palma, você dedica as palmas que bateram a Jesus. Porque se você fez uma boa palestra, foi porque Jesus te ajudou. Agora, quando tu fizer aquela palestra que o pessoal quer jogar pedra em você,
para e pensa onde você errou. Nós queremos fazer o contrário. Os elogios são meus, a crítica é o grupo que não fez direito, não entendeu o que eu quis falar. Então, liderança sem buscar o crédito para o grupo, sem querer ser isoladamente o senhor da razão, o senhor da postura, não é liderança. Isso aí é despotismo, é imposição. Para terminar, nós temos mais três itens. A aproximação das relações é afinidade com o grupo. Não adianta eu querer ser líder se eu não tenho afinidade com o grupo que eu vou liderar. Eu tenho que ganhar a confiança da equipe, porque uma equipe que trabalha confiante, unida, coesa, ela produz muito mais. Não está interessada na quantidade da construção, mas na qualidade daquilo que vai exercitar. Então, se mesmo que o teu grupo realize pouco em relação à tarefa, que é grande, mas pouco muito bem feito, com amizade, com harmonia e com carinho, beleza, você atingiu o teu objetivo. Você tem que evitar também o distanciamento. Somos nós 5 aqui para trabalhar, mas você vai trabalhar lá onde ficam as barcas, você lá no McDonald's, lá perto lá da Casa Show, e nós 3 vamos lá para a cidade para realizar a mesma tarefa. Não vai dar certo? Não vai. O líder tem que conseguir trazer aquele grupo coeso, próximo a ele, para que as ideias surjam. O líder não é pai de todas as ideias. As ideias surgem para o grupo. Estamos numa casa espírita que recebemos as intuições espirituais, como diz os espíritos de ordem, são eles espíritos que nos dirigem. Então nós temos que estar coesos para o trabalho ser executado com proximidade. Evitar também a indiferença. Chegou a Luísa, está trabalhando no meu grupo. Meu Deus do céu, eu não tenho paciência com a Luísa. É por isso que ele dá um tempo. É para você exercitar a paciência. Eu tenho um amigo que ele, todo dia, a gente bate papo. Todo dia. Aí ele fala assim, Evaldo, você já está atrapalhando. Eu falei, não. A hora que estiver atrapalhando, eu não te respondo. Se eu estiver ocupado, eu não vou te responder. Ele falou assim, não, mas eu sou chato mesmo. Eu falei, cara, se você é chato, não me conhece direito. Mais do que você, eu sou, com certeza. Então, quando você está num grupo, se você tem aquela pessoa no grupo que você está coordenando, que você tem dificuldade de relacionamento, é desse que você tem que estar mais próximo. E não afastar, ou não chegar para um dirigente da casa e falar assim, ó, tira a Ivana desse grupo, porque eu e ela, a gente não cruza os bigodes mesmo. O meu santo não bate com dela, né? O espírita não fala assim, né? O meu santo não bate com ela, não sei que santo é esse, mas tudo bem, né? Como recebemos um ao outro na tarefa? Essa questão que o Dante coloca, eu fiquei maravilhado. Como que você vai reagir quando chega alguém do grupo que você está liderando? Chegou fulano. Ah, vi. Esse que não vinha hoje? Mas veio. Chega alguém a primeira vez na casa espírita. Ô, meu irmão, seja bem-vindo, né? A casa é nossa. Poxa, estamos aqui para te ajudar, temos várias atividades. Agora, aquele que frequenta a casa toda reunião, você não tem paciência com ele. Ou você tem um desprezo pela pessoa. É da casa espírita que a gente está falando? Ou é do clube ali que tem ali mais adiante? É da casa espírita que está falando? Ou é do supermercado que eu vou uma vez ou outra, que eu não gosto daquele caixa, aquela caixa que está na caixa 25, eu vou na caixa 32. Aí chega na caixa 32, é a mesma caixa que tu não gosta. Aí tu fica com carinho. É assim? Não, dentro da casa espírita você vai lidar com pessoas que às vezes não se tem muita afinidade. E não sei se já aconteceram com você, já aconteceu comigo, que a pessoa fala assim, Valdo, não entra pra cara. Não gostava, sabe, você é um cara nojento. Eu falei, tu não é louco, eu sou. Mas, pô, batendo papo, até um cara legal. A gente muda de opinião a partir do momento que a gente conhece melhor a pessoa. Então, se a pessoa está no teu grupo de trabalho, tenha um pouco de amor por aquele que está no trabalho. Então, não é receber a pessoa de qualquer jeito quando ela chegar para você trabalhar. Não é apenas mais um, não, é um integrante do grupo. E o grupo, para funcionar, precisa da harmonia de todos, e não de um só. E não de um só. Reciprocidade das comunicações. O Campete coloca isso aqui de uma forma muito interessante. Comunicar é uma via de mão dupla. Quando você vai comunicar uma tarefa,
para o grupo que você está liderando, você tem que saber qual a opinião daquele grupo. E não é você passar, olha, ó, tem que fazer isso, pelas costas sair. E eles que se virem fazer. Não, poxa, vem cá, mas tem que fazer assim? Não, a ordem é fazer assim. E virar, não é. Isso não é liderança, isso é chefia. O chefe não está preocupado com a receptividade da ordem que ele vai dar. Ele quer que seja executada a tarefa e ponto. Quem foi militar sabe que era assim. O sargento dava uma ordem que ele recebeu do tenente, que recebeu do major, que recebeu do coronel, que recebeu do general lá. E a ordem tem que ser executada. Tem até um jargão que o pessoal fala, né? Ordem, missão dada, missão cumprida. Na liderança não funciona assim. Na liderança tem que discutir as ideias. Porque você tem um grupo que trabalha na mesma coisa que você. Então você não é o senhor da razão. O chefe se acha o senhor da razão. O líder sabe que não é. E a comunicação é você falar com o outro e o outro com você. Por isso que a via de mão dupla. Não é você dar uma ordem e achar que ela tem que ser cumprida cegamente. Passamos da fase de robotização do homem. Há 100 anos atrás, os grupos, os liderados não pensavam. Hoje não é mais assim. Hoje nós trabalhamos em conjunto. A opinião tem que ser ouvida por A, B ou C. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas quando chegou agora na casa, está aqui no grupo, porque ele estava deslocado. E o cara às vezes tem ideias, ou a irmã tem ideias maravilhosas para aquela tarefa, e você não se propõe a ouvir. Então a comunicação tem que ser uma via de mão dupla, incessantemente. Para finalizar, Campeche nos deixa 2 siglas, e depois até vou passar para a Miriam relembrar a vocês. A primeira é SOS, não é socorro não, né? É silêncio, oração e serviço. O silêncio é você buscar, aquilo que a gente estava conversando, né? Buscar, eu e minha esposa estavam conversando isso no culto, em casa ontem, que a gente tem, na terça-feira, você tem que buscar se ouvir, se interiorizar. A gente não faz isso. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhos em momento nenhum, nem consigo mesmo. Liga o rádio, liga a televisão, chama A, B, C para conversar. Eu falo, minha filha vai ver mesmo, estou gravando, ela vai passear, ela não consegue ir, ela, o marido e o filho, tem que chamar mais 2 casais amigos. O silêncio é você se calar e se ouvir, entrar, se introjetar, para que você saiba o que está acontecendo com você, e a gente não tem paciência para isso. Quando você consegue entrar, se introspectar, você entra no processo de oração, porque a oração tem que ser uma constante na nossa vida, e não orar porque o bicho está pegando para o nosso lado, está cheio de problema em casa, no trabalho, na rua, no colégio. Não, a oração tem que ser uma prática diária nossa. Aí não é orar só, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso santo nome. Não é as orações. A oração, como Emmanuel nos fala, a oração são os teus atos no dia a dia. Como você se porta no dia a dia. Primeiro com você e depois com o teu semelhante. Aí você está orando. E nós nos habituamos a orar em fórmulas seculares de oração. Vou orar. Aí, fecha o olho, baixa a cabeça, então olha para cima. Os gestos para a oração, eles são irrelevantes para a espiritualidade. Porque o que vai contar na oração é o teu coração. E a gente faz a oração, muitas das vezes, maquinalmente, pensando num problema que temos que resolver ou no aborrecimento que tivemos. Isso não é oração. Não é oração. E quando você faz o silêncio, consegue orar, você está a ponto de exercer a tarefa que lhe foi confiada. Porque o serviço, a ação do serviço, é consequência do silêncio e da oração. E a última sigla é VQVSCJ. Vamos que vamos sempre com Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia. Para que você possa entender um pouco de liderança, comece a analisar aquilo que Jesus nos deixou, as orientações que ele nos deu há 2000 anos atrás. Estamos espíritos milenares, estamos por várias existências, fugindo da tarefa de transformação
de nós mesmos. A casa espírita, ela ajuda a nos compreender, mas não vai ter condições de nos ajudar, de mudar a ninguém, a não ser a nós mesmos. Para que sejamos líderes, comecemos a liderar a nossa vida, liderar as nossas ações, os nossos sentimentos, o nosso coração. A partir do momento que você seja líder de você mesmo, liderar um grupo, é tarefa fácil de realizar. Muito obrigado e Jesus nos abençoe. Obrigada. Bom, seja sempre bem-vindo às quintas-feiras, viu? Obrigado. Bom, então vamos nos preparar.